Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa confortar e fortalecer a tua alma para continuar andando nos caminhos do Senhor. E se você ainda não anda, que Ele possa te mostrar o caminho e a partir de hoje você tem uma nova experiência. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de fé dos santos dos últimos dias. É algo que diz respeito a todos nós. Nós vemos que o mundo está mudando rapidamente, a sociedade está se alterando, o padrão de comportamento também, e Deus tem mensagem para o seu povo, para que nós possamos estar em condições de enfrentar aquilo que vem pela frente. Mas antes de darmos início à mensagem, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Mas hoje eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 21, no versículo número 1. Faz menção ao final do ministério de Cristo, numa ocasião na qual ele estava sentado, bem na entrada do templo, próximo de um objeto chamado gasofilácio, que era onde se depositavam as ofertas, né? Aquele móvelzinho que tem um buraquinho para você colocar as dádivas. E diz que Jesus, olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Já mencionei isso algumas outras vezes, em outras oportunidades. A diferença da oferta da viúva e da oferta dos ricos foi o fato de o coração estar na oferta. O coração estar entregue a Deus e ela ter, de fato, dentro de si, o entendimento de que tudo que ela desse ainda era pouco, considerando o que Deus significava para ela, o que a salvação que Deus prometia significava para ela. E uma forma de nós valorizarmos a salvação é mediante o sacrifício que nós estamos dispostos a fazer pelo Senhor. E Jesus reconheceu e valorizou isso que foi realizado. E esse testemunho da viúva ficou registrado para que tocasse corações até o dia de hoje. Assim também o Senhor espera que nós sejamos agradecidos pelo que Ele fez nas nossas vidas, dispostos a reconhecer materialmente também. Lembrando que esse ministério, ele usa os recursos que chegam até o Caixa para o avançamento da obra no mundo inteiro. Nós estamos em mais de 25 países, temos trabalho ativo, evangelístico, em 3 continentes. Esse trabalho ele é realizado em várias linhas de ação. Uma linha de ação também é o material impresso. Eu tenho aqui um leque com algumas amostras do material. Você que está no Brasil pode solicitar, só vai pagar o frete, o material já foi custeado, está disponível para você fazer o teu evangelismo. E também nós temos uma série de materiais virtuais que são desenvolvidos, tudo isso tem um custo. Você pode encontrá-los no site advertenciafinal.com. Temos também trabalho realizado em outras frentes. Você que gostaria de estar trabalhando ou apoiando esta obra, entre em contato, veja como você pode auxiliar. Há muitos em diferentes lugares que estão, de alguma maneira, auxiliando com os seus talentos e também com os seus recursos. Assim sendo, nós temos tido notícias muito felizes, que me deixam felizes. Por exemplo, o trabalho avançou na Venezuela, estamos fazendo um trabalho evangelístico de grande alcance naquele país. Nós também recentemente recebemos notícias do continente africano, a costa do Atlântico. Também temos recebido notícia de outros países. Soube que nesta semana fez um trabalho de prospecção, quer dizer, divulgação da mensagem junto à Colômbia. E assim vamos avançando em nome de Jesus. Temos que chegar a todos os países do globo. Temos muito a fazer, mas com as bênçãos de Deus,
lá chegaremos. Aqueles que são dizimistas e ofertantes podem solicitar o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. O de maio já está pronto e disponível. Lembrando que o relatório apenas é entregue para aqueles que apresentarem os 3 últimos comprovantes, porque a política é não satisfazer a curiosidade de quem não tem interesse real na obra ou dar argumento para aqueles que querem somente criticar. O foco é que aquele que realmente tem o coração na obra, quer nos ajudar a administrar cada vez melhor, então que ele possa fazê-lo. Posto isso, meus queridos irmãos, um detalhe adicional que eu não poderia esquecer: eu mesmo não vivo da obra, eu tenho minha atividade laboral, não recebo oferta e nem dízimo para o meu sustento, sou ofertante dizimista como você. Então nós estamos todos juntos nesta empreitada do Senhor e vamos levá-la até o final. Amém? Vamos nos colocar em pé então e louvar ao Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Cansado no mundo perdido, então a sua Senhor eu espero. Com tanto amor me chamou. Amor que eu jamais fiz por merecer. Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me amou, me atraiu. Com tanto amor eu não resisti. Chorando minha vida a Ele, meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos, Rei do Universo, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por ter prosperado o teu povo, de maneira que temos o que apresentar como dízimos e ofertas. Continue, Senhor, abrindo as portas para aqueles que precisam nas suas atividades laborais, a fim de que possam sustentar seus lares e também continuar abençoando a tua obra e se lembrando dos pobres. Guia-nos, ó Pai, agora que vamos estudar a tua palavra. Fala conosco, abre os nossos olhos, o nosso entendimento e que possamos sair daqui com uma nova disposição, uma nova experiência contigo. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor também abençoe todos aqueles que nos assistem, não apenas aqui na Igreja Sede, mas em qualquer lugar da terra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Só lembrando a você que nos assiste, se você quiser estar em contato com o ministério, se Deus tem te tocado a enviar os dízimos e ofertas para este local, você entra em contato pelo meio do WhatsApp ou telefone. O número para quem está fora do Brasil é 55, no país é 41 98509 8425. Parece que teve um pequeno equívoco aqui. 98509. Opa, perdão, irmãos. Acho que eu confundi aqui. Está lá no vídeo, pronto, você pode ver lá. Perdão, desculpem a falha. E nós temos um desafio para a próxima segunda-feira. Está vencendo a fatura do correio do trabalho evangelístico realizado no litoral de São Paulo. Então foram enviadas milhares de cartas para todo o litoral e as pessoas receberam a mensagem e muitos poderão tomar a decisão certa. E agora chegou a conta, temos que pagar e creio em Deus, como Ele sempre supriu, vai suprir, mas pontuo isso para vocês. Nós tínhamos o recurso já na semana passada, porém houveram novas demandas para a África, isso quebrou um pouquinho o nosso planejamento e aí temos de cobrir com esta responsabilidade na segunda-feira. Creio em Deus que vai dar certo, peço as orações dos irmãos também. Meus queridos irmãos, então vamos para o tema de hoje. Nós falamos que vamos tratar da experiência de fé do povo de Deus nos últimos dias. E o primeiro texto que vamos trazer para a meditação encontra-se em Eclesiastes, capítulo 1. É um texto que lemos muitas vezes. Eclesiastes, capítulo 1. Versículos 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Esse verso, ele nos traz uma mensagem com bastante profundidade no contexto da nossa meditação de hoje. Qual vai ser a experiência de fé do povo de Deus nos últimos dias? A resposta é a mesma daquele do passado. Nós lemos muitas histórias na Bíblia e hoje a fé, em geral, parece estar tão pequena que histórias de fé do passado parecem até loucura. Por exemplo, Eliseu jogou um pedaço de pau na água e o machado que estava afundado flutuou. Certo? Pedro andou sobre a água. A víbora picou a Paulo sacudiu lá no fogo e não aconteceu nada com ele. E assim por diante. Para muitos, mesmo daqueles que já frequentam alguma igreja, isso pode parecer quase uma fábula, mas não é. E aí o Senhor está nos levando a uma experiência de molde a repetir o que ocorreu no passado. Talvez a pergunta seja como? E é disso que nós vamos tratar hoje. Convido os irmãos para abrirem em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículos 16 a 18. O apóstolo escreve: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, a vontade da carne. A vontade da carne é o desejo do eu, de agradar a si mesmo em detrimento dos outros ou em detrimento da vontade de Deus. Dito de outra forma, fazer o que eu quero e os outros não importa. Não levar desaforo para casa. Não deixar os outros tomarem o que é meu e assim vai. A concupiscência da carne se manifesta em diversas formas. Cobiçar o que não devo. O apóstolo diz, andem em espírito. Em qual espírito? No Espírito de Deus. O Espírito de Deus atuando na nossa mente, no nosso coração, vai nos levar a vencer as vontades naturais que não estão em harmonia com a palavra do Senhor. E aí no versículo 17 é dito que há uma luta interior em cada cristão. A carne cobiça contra o espírito. Em outra versão, outra tradução, a Bíblia diz a carne milita contra o espírito. Então há uma luta. E o espírito contra a carne. Isso quer dizer que o poder de Deus atua contra as nossas vontades más. Para que nós não façamos aquilo que faríamos por natureza. Ou seja, façamos a vontade de Deus. E aí no versículo 18 ele emenda, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E chegamos no ponto. A lei de Deus são os 10 mandamentos dados nas 2 tábuas de pedra. E a ideia de não estar debaixo da lei é não estar condenado pela lei. Se você é guiado pelo Espírito, está em harmonia com a lei de Deus. Quem está em harmonia não é condenado. Uma forma simples de entender isso é, por exemplo, no trânsito. Enquanto você andar em harmonia com a lei, não leva multa. Agora, quando você não está em harmonia com a lei e o guarda te para, você pode esperar que ele vai escrever aquela multinha e alguns pontos vão ser assignados no teu registro contando contra você. Ora, ocorre que a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é o padrão do que é certo, não só aqui para a Terra, para o universo inteiro. Ela é a própria expressão do caráter e da vontade de Deus. E Deus é o Criador de todas as coisas. Sendo assim, toda e qualquer lei boa do universo deriva da lei de Deus. Então existem leis que são consequência da lei de Deus? Existem. Poderia dizer leis menores aqui, né? Leis e leis. Oi? Existem as leis de Moisés, elas são, na verdade, uma explicação pormenorizada dos 10 mandamentos, mas eu queria estender esse conceito, queria ampliar ele com os irmãos para que nós pudéssemos compreender melhor a que experiência Deus pode nos levar. Nós estudamos sobre muitas leis. Por exemplo, quando o adolescente entra no 2º grau, ele começa a ter a disciplina de física, e daí existem as chamadas leis da física. Existem várias. Lei da atração gravitacional, né? É uma delas. E assim vai. Né? As leis newtonianas. E assim vai. Então, por exemplo, existem leis da física. E aí também no 2º grau começa a se estudar química. Existem as leis da química. Uma delas nós já citamos aqui, a regra do octeto, né? Então, se você tem 2 compostos, 2 átomos diversos, você quer saber se eles vão se ligar e formar um novo composto. Por exemplo, hidrogênio e oxigênio vão formar alguma coisa? Então, o que você tem que ver? Se na soma dos elétrons da última camada, você vai chegar em 8. Se você chegar em 8, quer dizer que forma um novo composto. Se não chegar, não forma. É uma lei que em si não se explica matematicamente, mas à luz da palavra de Deus, sim. Na Bíblia, 8 é o número da ressurreição. Jesus ressuscitou, por assim dizer, no 8º dia. Mas, enfim. Então, nós temos leis da física, temos leis da química, nós temos leis da biologia. Certo?
E nós temos também leis da sociedade. Toda lei da sociedade que seja de fato justa deriva os seus princípios da lei de Deus. Não tem como ser diferente. E toda lei que não derive os seus princípios da lei de Deus, ela será injusta, porque a lei de Deus é o padrão da justiça. E note, Deus é o Criador, nós somos as criaturas, então nós jamais elaboraremos algo melhor do que aquilo que o Criador fez. Certo? Certo. No tocante às leis da física, nós somente as descobrimos, nós não as criamos. Essa é a verdade. Elas sempre estiveram lá. Sempre houve uma dependência entre os planetas, uma dependência entre o Sol e a Terra, né? Desde que houve criação, óbvio. Sempre houve uma dependência entre os átomos, uma dependência entre os reagentes químicos, uma dependência entre os seres vivos, compostos aí, como diz o cientista, né, pelas cadeias carbônicas, etc., aquela coisa toda. Bom, fato é que existe uma série de leis, mas todas estas leis, elas foram provistas por Deus. E se é assim, como a lei maior de Deus é a lei dos 10 mandamentos, todas as demais têm que derivar dos 10 mandamentos. Isso nós conseguiremos provar ao estudarmos a Escritura agora, é o que nós vamos fazer. Mas o foco hoje não é um sermão argumentativo, só para dizer, está vendo como uma lei deriva da outra? Não. O foco é nos levar a entender qual é a experiência de fé que as pessoas nos últimos dias terão, os santos de Deus. Então vamos meditar um pouquinho nas consequências das leis. Por exemplo, a lei da física. Existe a lei, como eu mencionei antes, a lei da atração gravitacional. A lei da atração gravitacional, aqui no nosso planeta, é conhecida como a lei da gravidade. Diz lá que estava alguém sentado embaixo da árvore, caiu uma maçã em cima da cabeça dele, e ele falou, nossa, olha, tem uma lei que faz com que a maçã seja atraída para baixo. E é por causa dessa lei que, se nós pulamos na água sem saber afundar, não, sem saber nadar, perdão, nós vamos afundar. Ocorre que, certa vez, os discípulos estavam no barco, os discípulos de Jesus, e aí Jesus apareceu andando sobre as águas. Oi? Bom, dizem que no Mar Morto flutua, mas daí é por outra questão, né? A questão da densidade da água, que é uma água salina, etc. Mas numa situação comum, por exemplo, no Mar da Galileia, que era o caso, isso não aconteceria, um mar de água doce. Em Mateus, a Bíblia nos apresenta uma ocasião na qual Cristo estava andando sobre o mar, Mateus 14, e Pedro pediu para andar também. Mateus 14, versículos 26 em diante. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Andou sobre as águas. É possível pela lei da física? Não. Mas ele andou. Por quê? Porque Jesus disse a ele, vem, e ele estava obedecendo a voz de Cristo, que por sua vez era também a vontade do seu Pai, a vontade de Deus. E aí, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, é o que o apóstolo Paulo falou. Eu até vou escrever essa frase, porque nós vamos voltar a ela muitas vezes. Se sois guiados
pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Está aqui. Pedro estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, obedecendo à voz de Cristo. Então, ele estava acima da lei da física ou abaixo da lei da física? Acima. Por isso andou sobre as águas. Na tua Bíblia ele está rio ou mar? Aqui na minha está mar. Eu falei rio? Falou. Falei rio? Então é o mar. Perdão, irmãos. Vamos lá, os discípulos caminhando sobre o mar. E aí, nós vamos para outra situação, onde nós vamos nós vamos analisar um desafio aparente à lei da biologia. Convido os irmãos para abrirem em Atos, no capítulo 28, perdão. Atos 28. Podemos abrir lá no versículo 3. Atos 28, verso 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Lei da biologia. A proteína do veneno da cobra age desfazendo alguns componentes da nossa carne, provocando hemorragias e gerando a morte daquele que foi picado. Gerando outros efeitos também. Agora Paulo foi picado, o que ele fez? Sacudiu, acabou. E por que nada aconteceu com ele? E por que ele não se preocupou com respeito à picada da cobra? Sabem por quê? Porque antes de ele começar a viagem, que acabou levando-o até aquela ilha, ele tinha recebido a visita do Senhor Jesus, que tinha falado para ele que ele tinha um destino, ele tinha que chegar até um lugar. E ele ainda não tinha chegado naquele destino. Vamos para Atos capítulo 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11. E, na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E àquela altura Paulo estava na ilha de Malta, ele não tinha chegado em Roma. Então, o raciocínio era simples. Deus falou, Jesus me disse, que eu vou até Roma, eu tenho que testificar de Deus lá. Eu estou no meio do caminho, estou aqui na ilha de Malta, a víbora me picou. Então, eu vou morrer agora? Não vou morrer. Estou fazendo a vontade de Deus. Paulo estava sendo guiado pelo Espírito, então ele estava acima da lei da biologia. Não estava debaixo da lei. E nós podemos avançar para outras situações, por exemplo, o caso de Josué. No livro de Josué, no capítulo 1,
nós vemos uma promessa que Deus deu a ele. Josué, capítulo 1. Versículo 2. Palavra de Deus para ele. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E aí, ao cumprir a vontade do Senhor, Josué estava em batalha, não muito tempo depois. No capítulo 10 do mesmo livro, no versículo número 5, a Bíblia diz: então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, à descida de Bet-horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até Azeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Ora, segundo as leis da física, era possível que o Sol parasse? Na verdade, quem parou? Foi o Sol ou a Terra? Afinal de contas, nós bem sabemos que o dia se passa, justamente, o Sol se põe porque a Terra gira, correto? Então, se o Sol não se pôs, a Terra não girou. E durante quase um dia inteiro.
Josué estava sobre a lei e não sob a lei. E por que é que ele estava sobre a lei? Porque ele estava sendo guiado pelo Senhor, guiado pelo Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nós temos também uma outra situação sobre as leis da física, eu até a mencionei aqui há pouco. Eu vou só repetir, mas agora abrindo a palavra. No livro de 2 Reis, no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, aqui a Bíblia relata uma ocasião na qual eles estavam construindo a escola dos profetas. Versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Ora, o ferro, pesado, lançado na água, afunda. O machado estava no fundo das águas. Porém, Eliseu fez flutuar o machado, desafiando as leis da física. Por quê? Aqui eu quero explorar um raciocínio com vocês. É o raciocínio da fé. Ora, é a vontade de Deus que nós construamos a escola dos profetas. Nós estamos trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Precisamos do machado. O machado era emprestado. Ora, então esse machado vai flutuar. Flutua aí. É óbvio. Entendem como é o raciocínio da fé? É óbvio, vai acontecer. Todos os milagres da Bíblia, eles ocorreram por meio da fé. Por que Josué mandou o sol parar? Porque era óbvio. Deus tinha prometido derrotar os inimigos. O sol já estava declinando, os inimigos fugindo, os inimigos iam conseguir escapar. Mas isso não era possível. Não deveria acontecer, porque Deus disse que ia dar a vitória a ele. Então ele falou: sol, para aí que ainda não acabou. Né? Não acabei de cumprir a vontade de Deus, deixa eu continuar. E o sol ficou ali parado até ele terminar. Mesma coisa no tocante a Paulo. Ah, a víbora me picou. Tá, mas eu ainda não cheguei em Jerusalém, então não vai acontecer nada. Esqueça. Vamos para frente. Entendem, meus irmãos? Eu me lembro que quando começou a situação da Covid, o pessoal falava: não, porque não visite a pessoa com Covid e tal. Mas Deus também me punha na mente: ora, está um doente, Jesus mandou visitar o doente. Então, se o doente está lá, o que eu vou fazer? Vou lá e vou morrer de Covid? Não, não vou. Peguei 2 vezes já estou aqui, de novo. Deus já me deu um remédio aí que está resolvendo. Certo? Chazinho, chá mesmo. Chá de alho, limão e gengibre. Está resolvendo. Já tomei a 2ª vez, foi como se eu tivesse uma gripinha de nada. Estamos aí. As experiências que ocorreram no passado são as experiências do povo de Deus nos últimos dias.
E por fim, o desafio das leis da química. Convido os irmãos para abrirem no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor tinha construído uma grande imagem. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. E aí, ele ordenou que todos fossem lá adorar a sua imagem, os representantes do reino. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será, na mesma hora, lançado dentro do forno de fogo ardente. Nós conhecemos a história. 3 homens não adoraram. E aí no versículo 14, falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados, na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei se apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Segundo a lei da química, o fogo leva os átomos daquilo que é queimado a uma agitação tão grande que eles se separam. E separando-se, eles se ligam ao oxigênio, gerando a famosa fumaça. E aí, uns homens que fossem lançados lá, esperava-se que fossem literalmente derretidos, né? Consumidos, transformados em cinzas por aquele fogo ardente. Os próprios homens que empurraram os 3 servos de Deus morreram com o calor da chama. Porém, verso 23, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou
se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E agora, como é que se explicava? Aqueles 3 homens, obedecendo a Deus, estavam acima da lei. Isso é interessante porque assim como eram 3 os servos de Deus, salvos da fornalha, são 3 as mensagens que Deus deseja que nós preguemos em Apocalipse 14. É o Evangelho eterno anunciado por meio de 3 anjos. Assim como eles tiveram de enfrentar a prova da fornalha, nós também enfrentaremos, simbolicamente, a fornalha da provação. Assim como eles tiveram de se colocar firmes contra a lei da época, contra o decreto do rei, nós também teremos de nos colocar firmes contra os decretos das autoridades de hoje. Toda vez que esses decretos infringirem a lei de Deus, estaremos contra eles. O homem, seja ele quem for, não tem o direito de nos impedir de adorar a Deus conforme os ditames da nossa consciência. Todo e qualquer decreto que se imiscuir nisso, ele vem diretamente da mente do diabo, da mente de Satanás. E, por influência dele, sai da pena dos governantes. E quando isso acontece, assim como aqueles 3 homens tiveram de ficar firmes, nós também. Mas o que podemos nós esperar? A Bíblia diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nabucodonosor disse que eles estavam condenados, mas Deus absolveu. Deus anulou a sentença. Assim também dirão que nós estamos condenados aqui, porque não estamos obedecendo as leis, os protocolos, os regulamentos. Mas Deus vai absolver-nos. E Deus vai anular as leis da terra. Não quer dizer que Deus anulará todas as leis da terra, isso não. Ele jamais faria isso. Porque há algumas leis que são boas, são alinhadas com os seus mandamentos. Mas, quando surgirem leis com o propósito de atrapalhar ou impedir que os servos de Deus o adorem conforme ele determina, então Deus vai anular estas leis no devido tempo. E Deus requer de nós obediência a ele. Já há leis decretando lockdowns, há leis decretando fechamento do comércio aos domingos, há leis até decretando o fechamento das igrejas. Tudo bem, querem fechar o templo? Podem, mas não podem impedir o povo de fazer culto. Querem determinar que o povo vá cultuar no domingo? Não podem. Vão fazer? Vão. Ainda vão tentar. E nessa hora, nós seremos os fora da lei? Aos olhos do homem, sim. Mas aos olhos de Deus, são os que estão acima da lei. Andaremos pela fé e nada nos será impossível. Meus queridos irmãos, nós podemos pensar, mas como é que eu vou sobreviver? Através dos milagres de Deus. Deus tem muita coisa maravilhosa para nos mostrar. Mas tudo isso depende da nossa fidelidade a Ele. Na semana passada, nós estivemos estudando sobre como é construída a fé. Nós vimos que a fé ela é construída por meio de experiências, por meio de contemplação. Há meios de se gerar a fé e de se aumentar a fé. Vamos relembrar? Qual era o primeiro meio? Lembra-se? Acontecimentos na nossa vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecendo a ação de Deus nas nossas vidas. Segundo, contemplando a natureza. Terceiro, meditando, estudando a palavra do Senhor. Quarto, andando com Deus.
Hoje apresento-vos mais um. Mais um. E que é um fator determinante nos últimos dias. Ezequiel, capítulo 20. Nós estamos falando de experiências de fé. Fé é o que nós precisamos. Portanto, todo e qualquer meio que contribua para que a nossa fé aumente, nós devemos lançar mão dele. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Santifique os meus sábados para que vocês me conheçam, é o que Deus está falando. E como é que a fé vem? A fé vem através do conhecer a Deus. Isso nós já estudamos. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro. E a vida eterna também vem pelo crer. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma estreita relação entre o conhecer e o crer. E Deus designou um dia para que nós nos abstenhamos das demais atividades, da rotina da semana. Esse dia que se inicia ao pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. E neste dia, nós devemos ocupar-nos de conhecer mais a Deus. E se assim o fizermos, a nossa fé também será aumentada. Nós estamos nos encaminhando para a maior crise que o nosso planeta já conheceu. Seremos provados como nenhuma outra geração foi. Portanto, precisamos lançar mão de todo e qualquer meio que possa robustecer a nossa fé. Santificação do sábado é algo essencial. Note que ela não vem como imposição de Deus, ela vem como um meio para a maior bênção. Um meio para obter maior fé. Um meio para estarmos em maior contato com Deus. E eu vejo que o sábado é de fato uma bênção. A semana, ultimamente, tem sido muito carregada. Os tempos estão difíceis, ganhar o pão está exigindo mais esforço, não é assim? E aí acaba que as nossas energias, elas são consumidas durante a semana. E nós precisamos de um dia para desfocar das coisas do mundo e estarmos ligados a Deus. E este é o sábado. Deus nos convida a conhecê-lo, a aprofundar a nossa experiência com Ele, para aumentar a nossa fé e, por meio da fé, andarmos guiados pelo Espírito. E aí voltamos ao início para fechar. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Em outras palavras, pela fé tudo é possível. Nada vos será impossível. Jesus certa vez disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daqui para lá, e ele te obedecerá. E nada vos será impossível. Amém? Amém. Amém. E que assim seja, meus queridos irmãos. Andando, fazendo a vontade de Deus, sabendo que tudo é possível àquele que crê. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos pela Tua palavra, onde o Senhor nos convida a confiar em Ti. O Teu poder é infinito, e assim sendo, uma pequena crença em Ti pode levar a realizar o impossível. Que assim seja nas nossas vidas, ó Deus. Que no fazer a Tua vontade, andemos com fé e nada nos impeça. Fortalece a Tua igreja, leva-nos a cumprir a missão de levar o Evangelho ao mundo inteiro. E que nela, Senhor, possamos vivenciar muitas destas experiências que o Senhor já relatou na Tua Santa Palavra. Experiências que os nossos antepassados viveram e que devem ser revividas em nós.
agradecemos e pedimos que o Senhor continue conosco no restante deste dia e na próxima semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de convidar você para continuar acompanhando os cultos do Ministério, esta igreja, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, que são transmitidos aos sábados, 11 horas da manhã, e você encontra o Ministério pelo site advertenciafinal.com. Lá você vai ter acesso às plataformas, tanto do Vimeo quanto do YouTube. O canal do YouTube é youtube.com/TV Advertência Final. E você também, se ligar um pouquinho mais cedo, 15 para as 10 da manhã, vai poder acompanhar a Escola Bíblica das Crianças. Então você está convidado. Também lembrando que no canal temos mais de 700 vídeos para você estudar, se aprofundar e aproveitar para conhecer mais da vontade do Senhor para a tua vida. Temos também o programa de estudos bíblicos, ele está disponível no site do Ministério, advertenciafinal.com, ou se você quiser uma assistência para estudar ou se congregar junto com irmãos da mesma fé, entre em contato conosco. Vou te passar o número do WhatsApp. 55 41 98509 8425. Perdão, 99509 8425. Vamos nos colocar em pé e invocar as bênçãos do Senhor sobre a congregação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Possamos estar juntos nas próximas oportunidades. Até lá.